bem? Meu nome é Elaine Binder, eu sou criadora da página Rosa Pink Crochê e hoje eu tô aqui como convidada da Dalu Machado para fazer junto com vocês essa bolsa linda. Eu vou mostrar agora os materiais que a gente vai precisar para confeccionar a nossa bolsa. Primeiramente, esse kit maravilhoso aqui que vocês encontram no site da Dalu Machado. Ele é um material feito em couro legítimo. Lindo, gente. Esse couro aqui é o croco, que eu adoro. Esse kit ele vem forrado, facilita muito a nossa vida. E é lindo, né? Olha esses acabamentos, perfeito. Eu adoro demais. Nós vamos precisar também de fio náutico. Esse aqui é o palha dourada, de 4 milímetros. Vamos precisar também de marcadores. Agulha de crochê, número 4. Eu gosto muito de usar número 4, mas vocês vejam aí a que mais se adequa ao ponto de vocês, tá? Nós vamos precisar também de fita métrica, uma tesourinha e um isqueiro para fazer o arremate do fio. Agora vamos iniciar a nossa aula? Vamos começar trabalhando o fundo da nossa bolsa. Nós vamos dar início pelo fundo. A gente vai subir o corpo, tá? E depois nós vamos prender nessa parte aqui do kit. Deixa eu mostrar pra vocês esse kit aqui. Como eu falei pra vocês, ele é ótimo pra trabalhar, porque ele já vem com esse forro, então facilita a vida. Com esse botão aqui, ó, que deixa a peça muito mais elegante. Olha, e essa bolsa fica super espaçosa. Tenho certeza que vocês vão adorar o espaço interno dela depois de pronta, tá? Com essas alças aqui também. Vocês encontram esse kit no site da Dalu Machado. E aí, nós vamos começar, como eu falei pra vocês, trabalhando o fundo da bolsa. E a gente vai fazer pontos baixíssimos. Escolham aí um pontinho, um furinho que vocês queiram iniciar. E é só puxar o fio dessa forma. E começar a fazer pontos baixíssimos, assim, ó. Assim. Deixem um pedacinho de fio, mais ou menos aqui uns 10, 15 centímetros, que é pra gente fazer a finalização. Vocês vão ver depois. E aí é só dar continuidade, fazendo pontos baixíssimos. Dessa forma. Por toda essa parte aqui do fundo. Assim. Eu vou fazer até chegar no penúltimo furinho e volto aqui com vocês pra gente fazer essa parte final. Antes de chegar aqui no final, eu voltei aqui pra falar pra vocês que é pra não fazer o ponto muito apertadinho, tá? Não fazer o ponto baixíssimo muito justo, porque senão ele vai ficar repuxando o fundo. O ideal é que vocês deem uma altura do fio aqui, ó. Quando você for introduzir a agulha aqui, o fio não pode estar aqui embaixo, você tem que esticar ele. Tem que vir soltinho, assim, e aí introduz a agulha e puxa o fio e faz isso aqui, tá? De forma que ele fique na direção do buraquinho. Ele não pode ficar muito repuxando, senão vai dar alteração na peça de vocês. Dessa forma, olha. Assim. Se vocês tiverem dificuldade de introduzir uma agulha de 4 milímetros ou 5, eu não sei qual agulha que vocês estão usando, vocês podem fazer com uma agulha mais fininha, tá? Uma de 3 milímetros, se vocês tiverem dificuldade. Eu aqui tô conseguindo fazer sem problemas nenhum, mas se vocês tiverem dificuldade, pode usar uma agulha mais fina, porque não vai interferir no nosso trabalho. Já contornei todo o fundo da nossa bolsa, olha. Agora, eu cheguei aqui no último buraquinho, tá? Eu parei aqui no penúltimo, falta o último. Nós vamos fazer assim, ó. Toda a peça, né, obviamente, eu vim trabalhando, puxando o fio aqui que vem do novelo. Nesse último aqui, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Lembra daquele fiozinho que eu pedi pra vocês deixarem sobrando? Então, vocês vão introduzir a agulha aqui no buraquinho e vai puxar ele. O fio do novelo vai ficar quietinho aqui. Aí vai puxar aquele fio que ficou sobrando, aquele pedacinho inicial. Vai trazer normalmente, como se você estivesse trabalhando com o fio do novelo, assim. Ó, vai puxar aqui. Ajusta pra ficar certinho. Vem aqui por baixo, ó, do primeiro ponto que a gente fez, pega as duas alcinhas, passa a agulha por debaixo delas, ó, aqui. E aí puxa esse fio lá pra trás, assim. Ajusta ele também, joga a perninha dele aqui em cima e vem aqui por trás, ó. Introduz a agulha aqui no buraquinho, ela tem que sair no meio do ponto lá na frente, ó, aqui, tá? Aí vem com a perninha aqui por cima do fio e puxa ele lá pra trás, assim. Olha como fica perfeito o acabamento fazendo dessa forma.
E aí ele vai ficar soltinho aqui atrás e depois que a gente subir o corpo da bolsa, a gente vai dar um acabamento nele, tá? A gente vai prender ele de forma que ele não solte. E aí, agora nós vamos cortar o fio pra gente começar a subir o corpo da bolsa. E aí, como a gente não vai fazer o acabamento agora, é só dar um nozinho aqui, ó, que é pra ele não ficar soltando. E quando a gente for trabalhar o ponto lá na frente, não ficar frouxo. Então faz assim e depois a gente desmancha e dá o acabamento que vai ser necessário. Mas aí deixa assim, ó, que aí ele não fica fugindo aqui do buraquinho. Para dar continuidade à subida do corpo da nossa bolsa, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer uma carreira de ponto baixo aqui em volta do corpo, do fundo, desculpa, da bolsa. E nós vamos precisar fazer aumentos aqui, porque esses furinhos que vem no kit, eles são muito espaçados. Então, se a gente fizer um ponto baixo para cada ponto baixíssimo aqui de base, vai ficar repuxando. Então, a gente vai precisar fazer aumento. Para não ficar muito ponto, a gente vai intercalar esses aumentos. Nós vamos fazer 2 aumentos e um ponto baixo. 2 aumentos e um ponto baixo. 2 aumentos e um ponto baixo, tá? Que é para não ficar muito ponto junto. E aí, vamos dar início aqui, ó, pode escolher qualquer ponto aí, não tem uma regra, coloca o fio aqui e puxa. Deixa um fiozinho aqui pra gente arrematar, tá? Esse aqui, ó. E aí, faz uma correntinha. E aí, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui dentro, como eu falei pra vocês, nós vamos fazer aumentos. Mais um aqui, então eu já fiz 2 aumentos. E agora, eu vou colocar um ponto baixo sozinho, tá? Então, eu fiquei com 2 aumentos e um ponto baixo sozinho. Já arrematei aqui esse fio suficiente, posso colocar lá atrás. E agora eu vou fazer mais 2 aumentos dessa forma. Fiz um, vou fazer mais 2. Ó, o pontinho aqui de trás, que eu amarrei, soltou, que eu tô sentindo ele folgadinho lá na frente. Prender de novo. Aqui, mais um. Depois eu vou ajustar ele aqui. E agora eu faço um ponto baixo. Agora, mais um aumento. 1, 2, assim. E agora, um ponto baixo sozinho. Mais uma vez, um aumento, que são 2 pontos juntos. Mais um aumento. 2 pontos juntos. E um ponto baixo sozinho. Novamente, um aumento. Assim. E mais um aumento, 2. Teoricamente, eu tinha que fazer agora um ponto baixo aqui, tá? Mas eu não vou fazer porque isso aqui é a curva. E na curva, a gente precisa ter uma quantidade de pontos para trabalhar. Se a gente fizer um ponto baixo aqui, pode ser que fique repuxando depois. Então, eu vou colocar aqui aumento também e vou colocar aumento também aqui. Então, nesses 2 pontos da curvinha aqui, a gente vai precisar colocar aumentos, independente da gente chegar aqui com um ponto baixo ou 2 pontos baixos juntos. A gente vai precisar colocar 2 pontos aqui em cada ponto dessa curvinha. Então, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. Desse outro lado eu tenho um, aqui eu tenho outro. Aqui também, ó. Um e o outro, um e o outro. Se vocês olharem aí, vocês vão identificar esses pontos da curva que eu tô falando, tá? Então, façam 2 pontos baixos juntos, como eu falei pra vocês aí. 1, 2, mais uma vez. 1, 2. Aí, agora, um ponto sozinho. Agora, novamente, mais um aumento. Fiz o primeiro. Vou fazer o segundo aqui. Mais um aumento. E agora, eu vou fazer o ponto baixo sozinho. Cheguei novamente aqui, ó, nos 2 pontinhos da curva. Vou fazer 2 pontos juntos. Assim. Opa, soltou. Aqui, e mais um, assim. E agora eu dou continuidade fazendo um ponto baixo aqui, e agora novamente os 2 aumentos. Fiz um aqui e vou fazer o próximo aqui. Aí, vou fazer um ponto baixo e vou fazer mais 2 aumentos. E assim, eu vou fazer na carreira inteira, tá? Até chegar aqui no ponto da curvinha que eu volto pra fazer com vocês, pra vocês não esquecerem. Chegando aqui já do outro lado, ó, eu fiz o meu ponto baixo sozinho, agora eu vou fazer um aumento aqui.
E aí, quando chega nessa curvinha, foi o que eu falei para vocês. Essa regrinha aqui de 2 aumentos e um sozinho, 2 aumentos e um sozinho, ela para, porque aqui a gente precisa fazer 2 juntos, independente de como a gente vai chegar aqui. Então, eu fiz 2 aqui e mais 2 aqui. E agora, eu vou fazer o sozinho, assim. Aí, agora eu faço mais 2 aumentos e faço um ponto baixo aqui. E agora eu vou para minha última curvinha. Vou fazer os 2 juntos, assim, aqui mais um e mais um aqui. Então, eu fiz 2 juntos e aí eu terminei todas as curvinhas, tá? Assim. E agora eu vou dar continuidade fazendo aqui um ponto baixo sozinho e 2 pontos baixos junto, um aqui, mais um aqui, que eu tô fazendo meus 2 aumentos aqui, e mais um ponto baixo sozinho, tá? Faltou um pontinho aqui, a gente vai colocar 2 pontos baixos juntos. E aí, gente, pode ser que no kit de vocês não sobre esse pontinho aqui, pode ser que quando chega aqui, ó, no último ponto baixo, você fecha a carreira, pronto, acabou. Por quê? Essa quantidade de furinhos que vem aqui no kit não é um padrão, tá? Pode ser que tenha vindo uma quantidade de pontos aqui, que eu não contei, de ponto não, desculpa, de furinhos aqui que eu não contei, que na de vocês venha menos furinho ou mais furinhos, não venha com o mesmo número que o meu. Então, pode acontecer, tá? De chegar aqui e não ter esse aqui e você finaliza com esse ponto baixo, não tem nenhum problema. Por quê? Isso aqui é só pra gente poder começar o corpo da nossa bolsa. A gente vai definir a quantidade de pontos que a gente vai subir agora. Isso aqui é só pra gente ter uma base para iniciar. Então, a quantidade de pontos baixos que vocês fizerem aqui, não tem problema. O que vai importar é daqui pra frente agora, que eu vou dizer pra vocês como é que a gente vai fazer. Então, usem essa regrinha, né, que eu coloquei pra vocês aqui de 2 pontos baixos juntos e um sozinho, pra fazer o fundo de vocês, mas se chegar aqui e não terminar como o meu, não tem problema, tá? Tá errado, Elaine, o que eu esqueci? Não, não tá errado, é por conta da quantidade de furinhos que foi menor ou maior que é o meu kit aqui. Só pra explicar pra vocês não acharem que a bolsa já tá começando errada, não tá. É por conta da quantidade de furinhos mesmo. Então, como no meu aqui ainda tem um pontinho pra fazer, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, assim. Desse jeito, tá? E agora eu finalizei a minha carreira. Mais uma vez eu vou cortar o meu fio aqui e aí eu vou finalizar da seguinte forma: eu vou puxar ele aqui todo pra cima, aqui pra fora do ponto, vou aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto que eu fiz, introduzo a agulha por baixo das 2 alcinhas, puxo esse fiozinho lá pra trás, venho aqui atrás, ó, do nozinho, introduzo a agulha aqui, atrás do nozinho, assim, e passo ela aqui no meio da cabecinha do ponto anterior, tá? E aí eu coloco a minha alcinha aqui na ponta da agulha e puxo ela lá pra baixo, pra gente fazer um falso ponto, né? Como se fosse a cabecinha do ponto baixo, mas na verdade foi a gente que fez. E aí fica muito legal esse acabamento. Gente, eu fiz umas marcações aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer aí, tá? Desse lado aqui, nas laterais, eu preciso ter 11 pontos. Então, como é que vocês vão marcar? Vocês vão pegar o pontinho da curvinha aqui, ó, na direção da bailarina, tá vendo? Vocês podem se basear pela bailarina. Então, pegou o primeiro aqui da curvinha, conta, marca ele e já conta, tá? Ele vai ser o primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Marquei. Do outro lado, marco aqui o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Marquei. Então, pronto, defini 11 pontos. Aqui desse lado, aqui na parte de trás da bolsa, na parte da frente da bolsa, eu vou precisar ter 39 pontos. Ah, Elaine, eu não tenho 39. Beleza, eu também não tenho. Eu já contei aqui o meu. Aqui eu tenho 36 desse lado e aqui eu tenho 35. Então, eu vou precisar colocar mais 3 pontos aqui e vou precisar colocar mais 4 pontos aqui, né? 35 para 39 e 4. Então, o que a gente vai fazer? Mais uma carreira de ponto baixo, que é pra gente poder acertar a quantidade de ponto que a gente precisa. Então, se no caso de vocês aí, vocês não ficaram com 11 pontos aqui, quando a gente for fazer essa carreira de ponto baixo novamente, vocês coloquem aí. Se vocês estiverem com 10, obviamente coloquem mais um. Se tiverem ficado com mais, com 12, aí diminui um, tá?
Desse lado a mesma coisa. O importante é que a gente tenha a mesma quantidade de pontos aqui e aqui. E aqui na frente também. 39 e 39. Então, eu vou começar desse lado aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho 36. Então, eu vou começar a carreira de pontos baixos e vou colocar em qualquer lugar aqui, mas de preferência separados, né? Os 3 pontinhos de aumento que eu vou precisar. Então, eu vou começar, vou botar um aumento, faço mais, boto um aumento, faço mais, boto um aumento. Vou ter os 39 que eu preciso. Vamos, então, fazer a quantidade de pontos que a gente precisa na próxima carreira de ponto baixo. Eu acho que eu não frisei com vocês, eu falei que a gente ia fazer uma carreira de ponto baixo, mas ela vai ser feita por partes, tá? Nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo aqui, quando a gente chegar aqui a gente vai parar e já vai começar a fazer o ponto fantasia desse lado aqui. Desse lado aqui, na lateral, a mesma coisa. A gente vai fazer a carreira de ponto baixo de vai e volta, vai e volta. Eu começo aqui, paro e volto até subir a lateral. Aqui também nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo, mas quando chegar aqui eu vou parar. Nós não vamos fazer mais carreiras de ponto baixo circular. Eu não sei, eu acho que eu não falei isso pra vocês lá no início, tá? Vocês vão ver como é que eu vou fazer. Mas antes a gente precisa definir a quantidade de pontos que a gente precisa. Definir não, a gente precisa colocar a quantidade de pontos que a gente precisa, porque a gente já definiu, são 39. Então, como eu falei pra vocês, desse lado eu tenho 36, então eu vou precisar fazer 3 pontos a mais aqui. Eu vou iniciar aqui, ó, nesse meu pontinho aqui, vou puxar o fio, vou fazer uma correntinha aqui e vou fazer mais uma correntinha, porque essa correntinha ela vai servir de cabeça para o nosso ponto. Porque depois que a gente voltar, a gente vai precisar de uma cabecinha aqui para trabalhar. Então, eu faço aqui, ó, no primeiro pontinho, 2 correntinhas. Uma vai ser o ponto baixo, a outra vai ser a cabecinha do ponto. Vocês vão entender depois que a gente voltar aqui. E aí, eu vou continuar aqui, ó. Vou fazer o meu segundo, vou fazer o meu terceiro, aqui, ó, como é que a correntinha ficou como cabecinha do ponto. Tá vendo? Aqui, ó, o ponto baixo e a correntinha. E aí, ela dá meio que uma continuidade aqui. E aí, aqui, ó, arremato meu fio aqui em mais um pontinho. E agora eu já deixo ele aqui atrás. E aqui, ó, faço mais um. E já posso fazer o meu primeiro aumento, ó. Fiz um aqui, faço mais um junto. Que eu vou precisar de 3 pontos a mais. Lembra? Eu tenho 36, eu vou precisar de 3 para 39. Então, eu já fiz mais um aqui. Já fiz um aqui. Agora, eu vou continuar. E vou chegar até o meio, mais ou menos, desse fundo aqui da bolsa, para fazer o outro aumento. Para não ficar marcado, né? Que se eu fizer os 3 aumentos juntos, vai ficar marcado. Então, para não ficar marcado, a gente faz eles bem separadinhos. Aí, eu tô chegando aqui, ó. Quase no meio da bolsa. Aqui já tá bom, já dá para fazer. Então, fiz um, aqui já coloco mais um. Então, já fiz o segundo ponto que eu precisava, tá? E agora eu vou dar continuidade, vou chegar até o finalzinho para poder fazer o último ponto que eu preciso do aumento. No caso de vocês, se vocês precisarem fazer 4 pontos para aumentar ou 5, aí vocês façam mais aumentos, tá? Que eu só vou fazer 3 porque eu preciso de 3. E aí, procurem fazer espaçado os aumentos, que é para não ficar marcado. E caso vocês precisem diminuir, diminuam também separadamente, que é para não ficar marcado. E aqui, ó, já dá para fazer mais um aqui, ó. Aí, eu boto meu último ponto aqui, que eu preciso, e continuo aqui. Até chegar no último ponto antes do marcador. Aqui, pronto. Aqui, eu vou parar. E aí, eu vou contar para ver se eu consegui os 39 que eu preciso. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Consegui. Agora que a gente tem a quantidade de pontos que a gente precisa, a gente vai fazer o nosso ponto fantasia aqui, tá? E como é que é esse ponto? Ele é assim, ó. Terminei aqui, eu faço uma correntinha para subir, viro o meu trabalho. E aí, eu já inicio fazendo um ponto baixíssimo, ó. Introduzo a agulha aqui, puxo o fio e já faço um baixíssimo. E aí, eu vou fazer meio ponto alto agora. Eu vou dar uma volta com o fio na agulha, vou introduzir a agulha, vou puxar, vou ficar com 3 laçadas. E aí, eu tiro tudo. O próximo ponto é um baixíssimo, assim. E aí, novamente, um meio ponto alto. Laço a agulha, introduzo, puxo, 3 laçadas na agulha, tiro tudo. Novamente, um baixíssimo. Isso tudo pegando nas 2 alcinhas do ponto de base, tá? Sempre nas 2 alcinhas. Então, ó, 2 alcinhas, puxo, um baixíssimo. Agora, ó, dou uma laçada na agulha, uma volta, né, do laço, do fio na agulha. Introduzo aqui, puxo, 3 laçadas,
tiro de uma vez. Novamente, um baixíssimo. Mais uma vez, opa, soltou. Aqui, um baixíssimo. Ó, laço a agulha, introduzo, puxo, 3 laçadas, tiro tudo. E assim eu vou fazer a carreira toda. E aí é importante, gente, sempre a gente ter pontos ímpares para trabalhar esse ponto, porque da mesma forma que começou aqui com baixíssimo, tem que terminar aqui com baixíssimo. Se for diferente disso, se você terminar com meio ponto alto, é porque você errou alguma coisa aqui no decorrer da carreira. Então, volta, desmancha e faz novamente. Então, assim, sempre vai ser assim. Começou com baixíssimo, termina com baixíssimo. Aí tá certo. Fora isso, tá errado e experiência própria, que eu já errei bastante, já tive que desmanchar bastante. Então, é só dar continuidade, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai voltar a outra carreira, mas é isso aqui, tá? Esse ponto é isso aqui o tempo todo, ó. Um ponto baixíssimo, um meio ponto alto. Assim, ó, o tempo todo. Um baixíssimo, um meio ponto alto. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz um ponto baixíssimo, agora eu vou fazer um meio ponto alto aqui, assim, e vou finalizar com baixíssimo. Esse último aqui, esse ponto, ele é apertadinho mesmo, que é aquela correntinha que a gente fez lá no início. Lembra quando a gente começou? Que eu fiz 2 correntinhas? Uma para servir de ponto baixo e a outra para servir de cabecinha do ponto? Então, é esse aqui. Não esqueçam de fazer ele, tá? Então, aqui, ó, vai ter um pouquinho de dificuldade para pegar mesmo, porque ficou mais apertado, né? Porque é uma correntinha. Então, ajeita aí de um lado, do outro. Introduz a agulha com um pouquinho de dificuldade. Espera aí que eu vou tentar aqui e já volto. Pronto, gente, consegui, ó. Passei a agulha por debaixo das 2 alcinhas. Puxo aqui, ó. Como eu falei pra vocês, esse aqui vai ficar mais apertadinho, mas é só esse mesmo. Os outros vão ficar tranquilos. E aí, ó, faço um baixíssimo. E aí, terminei essa carreira, ó. Tá? Ela vai ficar desse jeito assim. E agora, pra voltar, a gente vai voltar com ponto baixo. Ó. Desse jeito, ó. Faço uma correntinha. Atentem para quando vocês terminarem com esse ponto baixíssimo aqui, da altura do ponto para fazer uma correntinha para voltar ao trabalho. Porque se você terminar aqui, ó, aqui embaixo, e já fizer uma correntinha, vai ficar repuxando. Essa parte vai ficar torta, vai ficar descendo. Aquela lá da ponta vai ficar mais alta e essa aqui vai ficar mais baixa. Então, se atentem para dar a altura do ponto aqui, para não ficar repuxando, tá? Então, terminou aqui o baixíssimo, puxa a agulha para dar uma altura e faz uma correntinha. E agora, para voltar em ponto baixo, vocês vão voltar pegando na alcinha de trás aqui do ponto, tá? Diferente do ponto fantasia que a gente fez, que pega nas 2 alcinhas, para voltar, tem que pegar na alcinha de trás, que é para poder dar um efeito legal nesse ponto. Então, é só fazer ponto baixo, assim, pegando na alcinha de trás. Desse jeito, ó. Se atentem também, gente, para não errar a quantidade de pontos baixos voltando, porque se não prestar atenção, pode pular um pontinho desse aqui e vai ficar faltando ponto pra gente trabalhar quando a gente for voltar com o ponto fantasia. Então, assim, tem que ter atenção para não errar, que senão vai ter que ficar desmanchando. Eu tô falando isso pra vocês porque já aconteceu comigo. Eu fico conversando, batendo papo, né, e fazendo crochê, aí eu pulo ponto, ou faço ponto demais. E aí, quando eu vou voltar a carreira, dá errado. Aí eu tenho que desmanchar. Então, só prestem atenção nisso, tá? Então, ó, só fazer ponto baixo até o finalzinho, pegando na alcinha de trás. Finalizando aqui essa carreira de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, vou fazer meu último ponto, ó, pegando na alcinha de trás. E aí, gente, assim, pra ter certeza que não vai errar, que não fez errado, se quiser podem contar. Tem que ter 39, tá? Se vocês tiverem a certeza que fez certinho, beleza, manda ver, é só continuar. Eu viro e mexo, eu conto, né, que é pra não ter problema. Então, ó, fiz a correntinha de subida, novamente, a gente vai iniciar daquela forma, ó. Introduz aqui no primeiro pontinho, já começa com baixíssimo. O primeiro é ruinzinho de fazer, o baixíssimo, né, porque fica meio folgadinho, então, só fazer com jeitinho assim. Então, já fiz um baixíssimo, já o próximo é um meio ponto alto, assim. Baixíssimo novamente, pegando nas 2 alcinhas, o próximo meio ponto alto. Baixíssimo, assim, meio ponto alto. Cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, ó, fiz o meu baixíssimo, o próximo é um meio ponto alto e o próximo é um baixíssimo. Aqui, ó, introduzo, puxo, faço um baixíssimo. E aí, não esqueçam, da altura, faz uma correntinha de subida. Aí, viro e faço
ponto baixo agora pegando na alcinha de trás. Então, gente, o ponto fantasia dessa bolsa vai ser isso, tá? O tempo todo. Volta fazendo ponto baixo na alcinha de trás e depois volta fazendo ponto fantasia. Então, vai ser assim essa parte do corpo da bolsa, tá? Uma carreira de ponto fantasia, uma carreira de ponto baixo pegando na alcinha de trás. Eu vou fazer a quantidade de carreira necessária para a altura desse corpo aqui e volto para mostrar para vocês quantas que vocês vão precisar fazer e também vou tirar a medida. Terminei e voltei aqui para mostrar para vocês como que ficou. Olha, eu fiz essa quantidade aqui de carreiras, tá? No total de carreiras em ponto fantasia, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse corpo ficou com 13 carreiras de ponto fantasia. Só que vocês têm que lembrar que vai e vem, né? Então, se eu tenho 13 de ponto fantasia, eu tenho que ter 13 de ponto baixo. Então, eu tenho que ter um total de 26 carreiras aqui. Sem contar com essas duas primeiras aqui, tá? Aquelas duas iniciais eu não tô contando. Eu tô contando quando a gente começou a fazer o ponto fantasia, tá? Em medidas, ficou assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, a medida eu vou pegar aqui no iniciozinho mesmo, tá? Aqui e aqui no finalzinho. Tá dando aqui, ó, 21 centímetros, tá? 21 centímetros de altura. Agora, nós vamos precisar fazer outra parte desse lado aqui atrás, tá? E aí, como é que nós vamos fazer? Exatamente como nós fizemos do outro lado. Nós vamos precisar aqui colocar uma quantidade de ponto que sobe 39 e que suba a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos desse lado aqui, tá? Então, para não ficar um vídeo grande e repetitivo, é só fazer desse lado aqui o que foi feito desse lado aqui. Nós precisamos ter duas partes iguais, ok? Agora, nós vamos dar andamento às laterais da bolsa. Eu já fiz uma lateral aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço ela desse lado aqui, vou fazer junto com vocês, tá? Mas ela vai ficar desse jeito aqui, ó. O ponto, ele é um pouquinho diferente, um pouquinho não, né? Completamente diferente desse ponto aqui da frente, ele é um ponto mais estruturado, vocês vão ver, e que deixa a peça bem bonita. Nós vamos começar da seguinte forma. Aqui tá minha carreira de base, né? Aquela carreira que a gente fez contando os pontos, aqui eu tenho 11. E aí, eu vou tirar o meu marcador aqui, do meu primeiro pontinho, e vou introduzir a minha agulha, puxar o fio e dar uma laçadinha prendendo essa perninha aqui, assim. E aqui, eu vou fazer uma outra correntinha que vai servir de cabeça para esse ponto aqui de baixo, tá? E agora, eu vou dar continuidade fazendo pontos baixos, normal, pegando nas duas alcinhas, assim, até chegar nesse pontinho aqui que tá marcado, tá? É ponto baixo normal, pegando nas duas alcinhas, até aqui. Fiz os 11 pontos baixos aqui desse lado. Agora, eu vou fazer uma correntinha de subida, vou virar o trabalho. E essa carreira eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de pegar nas duas alcinhas do ponto de base, eu vou pegar só na alcinha de trás. Então, eu fiz a correntinha de subida aqui, vou vir no meu ponto aqui, vou introduzir a agulha, vou pegar na alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. Novamente, alcinha de trás, puxo, faço um ponto baixo. Ó, aqui, duas alcinhas, certo? Eu vou pegar nessa aqui de trás, ó, a primeira, a segunda, eu vou pegar nessa aqui. E vou fazer 11 pontos baixos dessa forma. Ui, soltou aqui. Dessa forma. Até chegar lá no meu último pontinho. Fiz o meu último ponto baixo aqui, pegando na alcinha de trás. Agora, eu faço uma correntinha, viro novamente o meu trabalho. E agora, eu vou fazer o ponto baixo estruturado, tá? E como é que eu faço esse ponto? Olha, eu tenho duas alcinhas aqui em cima, eu vou continuar pegando na alcinha de trás, assim. Dessa forma. Lá embaixo, se vocês olharem, eu tenho na carreira de baixo, eu tenho várias alcinhas aqui, ó, sobrando, tá vendo? Eu vou introduzir a minha agulha nela também, assim, ó, dessa forma. E aí, eu vou dar uma laçada na agulha, vou tirar duas alcinhas, vou ficar com duas laçadas na agulha e vou fazer um ponto baixo. Novamente, ó, tô com a minha laçada aqui na agulha. Eu venho aqui, introduzo na alcinha de trás, desse ponto aqui de cima, vou lá embaixo, ó, nessa outra alcinha aqui, introduzo também a agulha. Então, nesse momento, eu vou ficar com 3 laçadinhas na agulha.
Aí eu laço meu fio, tiro 2 laçadas, a primeira alcinha, a segunda alcinha, e fico com 2 laçadas. E agora eu faço um ponto baixo. Mais uma vez, introduzo aqui na alcinha de trás, introduzo novamente na alcinha lá de baixo, dou uma laçada, puxo e faço um ponto baixo. Ó, é dessa forma. Aqui, introduzo, eu tenho que ficar com 3 laçadinhas aqui na minha agulha. E aí eu puxo, tiro 2, fico com 2 agora e faço um ponto baixo. É dessa forma, tá, gente? Eles chamam de ponto baixo estruturado, porque ele dá uma estrutura no ponto, né? Conforme você vai pegando essas 2 alcinhas aqui, você meio que vai abraçando o ponto de baixo, sabe como é? Então ele vai ficando mais estruturado. E dessa forma vocês vão fazer até o final da carreira. E aí todas as carreiras vão ser assim, tá? Eu terminei, fiz uma correntinha para subir, virei o meu trabalho e aí novamente, ó. Eu tô com a minha agulha aqui, que é a minha laçada, eu introduzo aqui na alcinha de trás, na alcinha lá de baixo, assim, e laço a minha agulha, tiro 2 laçadas, fico com 2 e faço um ponto baixo. Mais uma vez, introduzo aqui, se atentem que todas essas alcinhas aqui tem que ser na direção, tá? Quando você for pegar a alcinha lá de baixo, não pode fazer assim, ó. Eu tô com essa laçada, essa alcinha aqui na agulha, eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho que prestar atenção porque minha agulha ela tem que descer retinha, assim, tá? Se fizer assim, lá no final vai dar errado. Então, toda vez que for introduzir a agulha na alcinha de trás, tem que prestar atenção para ela descer retinha para pegar na alcinha que tá embaixo, na direção. Que é para poder ficar certinho lá no final. Porque às vezes distraído acaba indo para lá, ó. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu botar aqui que saiu, ó. Distraído, você acaba fazendo assim. E aí você vai pegar errado porque tem uma outra alcinha aqui, ó. Então tem que prestar atenção nisso, aqui, tá? E aí é só fazer assim, gente. Essa parte da lateral é dessa forma, ó. Aqui, mais uma vez. Alcinha de trás, puxo o fio e faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer aqui essa parte e vou dizer pra vocês quantas carreiras vão ser necessárias pra gente terminar essa lateral aqui. Ó, eu vou contar com vocês aqui, essa aqui que eu já fiz. Olha, esse tipo de ponto eu conto da seguinte forma, eu não conto por carreiras, tá? Porque como elas são carreiras sobrepostas, fica muito difícil da gente contar. Então, eu conto por esses nozinhos que se formam aqui atrás, tá? E nós não vamos contar desse lado aqui, que vai ser o avesso. Nós vamos contar desse lado aqui, ó, que vai ser o direito, que é o lado que tá na direção aqui das bailarinas, tá? Do fundo da bolsa. Então, se atentem pra isso. Pra gente contar as carreiras, a gente vai contar desse lado aqui, que é o lado direito. Então, ó, essas 2 primeiras eu não vou contar, elas vão estar aqui, mas a gente não vai contar elas, nós vamos contar aqui nos nozinhos. Então, vamos lá. A gente vai precisar ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreirinhas de nozinho aqui. E em medidas, nós vamos precisar ter, aqui, o zerinho aqui, 21 centímetros, o mesmo tamanho dessa parte aqui da frente, tá? 21 centímetros. Estou com os 4 lados da bolsa pronto, ó, esse aqui é o avesso, tá? O direito tá aqui. Aqui são os fiozinhos que a gente já vai precisar arrematar, a hora é agora, que a gente já terminou tudo que a gente tinha que fazer aqui para montagem do corpo da bolsa. Então, já podem arrematar os fios. E agora eu vou dizer para vocês o que a gente vai precisar fazer pra gente dar continuidade, pra gente prender essas partes aqui do corpo. Nós vamos fazer da seguinte forma, só nessa parte aqui da frente, ó, parte da frente e parte de trás, nas laterais não, tá? Só nessas 2 partes aqui. Nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo aqui nessa lateral e aqui nessa lateral, tá? Eu já fiz desse lado aqui e eu vou fazer com vocês aqui desse outro lado. E aí, o segredinho aqui para dar certo, para não ficar com ponto de mais nem ponto de menos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma quantidade de carreiras aqui, a gente vai fazer em ponto baixo, ou seja, aqui, entre as carreiras do ponto fantasia e de ponto baixo que a gente foi e voltou, a gente tem 26, certo? Que são 13 de fantasia e 13 de ponto baixo. Só que a gente tem mais essa daqui, ó, que é aquela carreira que a gente fez lá no início
para deixar com 39 pontos. Lembra? A gente fez aqui a parte do fundo, depois a gente veio com uma carreirinha de ponto baixo aqui para poder colocar os 39 pontos que a gente precisava para começar a trabalhar a bolsa. Então, essa carreira aqui, ela conta, tá? Então, se a gente tinha 26 aqui, com mais essa daqui, 27. Então, a gente tem que ter 27 pontos baixos aqui e 27 pontos baixos aqui. Nem a mais, nem a menos, que é para poder dar certo quando a gente fechar, que a gente for juntar aqui com essa lateral, tá? Então, vamos começar. Antes de começar, reparem aí o trabalho de vocês, que de um lado a gente tem uma finalização diferente aqui, ó, que é o lado que a gente terminava com a correntinha para subir no ponto baixo. Lembra? A gente fazia um ponto baixo, fazia uma correntinha de subida e começava a fazer o fantasia. Desse lado aqui, a gente terminava com baixíssimo. A gente vinha fazendo ponto fantasia e tinha que terminar com baixíssimo. E aí, ela ficava assim, ó, com essas perninhas aqui esticadinhas do fio. Reparem aí que vocês vão entender o que eu tô falando. Então, os pontos baixos a gente vai fazer exatamente aqui, ó. Desse lado aqui, a gente vai fazer um ponto baixo nessas duas perninhas grandes aqui e um ponto baixo nessa carreirinha aqui de ponto baixo. Aí, mais um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui. Um aqui e outro aqui, por aí vai. Desse lado aqui, nós vamos fazer um ponto baixo aqui na carreira, né, de ponto baixo também, e no último pontinho aqui do ponto fantasia, que era aquele ponto baixíssimo. Aí, vamos fazer nesse nozinho, ponto baixo aqui, nozinho de novo, outro ponto baixo no nozinho, vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu só tô explicando pra vocês entenderem que de um lado a gente vai fazer ponto baixo pegando em um lugar e no outro lado a gente vai fazer ponto baixo pegando em outro lugar. O meu primeiro ponto baixo dessa carreira, ó, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio do último ponto baixo dessa carreira aqui que eu fiz, assim. Ele aqui tá soltinho ainda porque eu não arrematei o fio, tá, gente? Eu falei pra vocês arrematarem, mas eu mesma não arrematei. Então, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Aqui, ó, vamos puxar aqui o fio, assim, no meiozinho do ponto baixo. E aí, eu vou dar uma laçada. Vou fazer uma outra correntinha aqui, ó, porque vai servir de cabeça desse ponto aqui. E agora sim, eu vou começar a dar início à minha carreira aqui de ponto baixo, ó. Como eu falei pra vocês, o próximo eu vou pegar nesse nozinho aqui. Se vocês olharem aí, ó, já vai arrematando esses dois fiozinhos aqui, que facilita a vida da gente, né, aqui, ó. Se vocês olharem aí, vocês vão ver, ó, tem uma carreira de ponto baixo. Na próxima, tem um nozinho sobressalente, ó. Introduzo a agulha aqui, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Aí, no próximo, ó, no meiozinho do ponto baixo, aqui. No próximo, no nozinho sobressalente, ponto baixo. Aqui, ó, meio do ponto baixo. E agora, nozinho sobressalente. E aí, vai fazendo assim até chegar lá embaixo. Aí, pra ter certeza que fez certinho, conta, no final, a gente tem que ter 27 pontos baixos desse lado aqui, tá? Terminei aqui esse lado, gente, agora eu vou cortar aqui o meu fio, vou puxar e é mais um fio que eu tenho pra arrematar lá atrás depois. Então, tá aqui, eu já contei, eu tenho meus 27 pontos aqui, tá? Agora, eu vou iniciar esse lado aqui. E aí, diferente desse lado aqui que eu comecei aqui de cima, né, desse lado aqui vim descendo, aqui eu vou começar pela parte de baixo, que é pro ponto baixo ficar de frente pra mim, né, porque se eu começar desse lado aqui, ele vai ficar do avesso, então eu preciso começar desse lado aqui pra que ele fique virado pra mim, né, a parte da frente dele fique virada aqui pra frente. Então, vamos lá, eu vou iniciar naquela primeirinha carreira que eu falei com vocês, que não pode faltar, aqui. Puxo o meu fio, dou uma laçadinha, faço uma correntinha, faço uma correntinha, que é para servir de cabeça do ponto. E agora, eu vou fazer daquele jeito que eu falei com vocês, ó. Numa carreira, eu vou pegar nas duas alcinhas aqui, que foi aquela carreira que a gente fez que termina com baixíssimo, aqui. E na outra carreira, eu vou introduzir a minha agulha aqui no ponto baixo, aqui, ó, que vocês conseguem visualizar. É só vocês olharem aí o trabalho de vocês, ó, que vocês vão ver. É só introduzir no meiozinho do ponto baixo, tá? E aqui, mais uma vez, ó, eu tenho aqui as duas alcinhas aqui, ó. Pega essa da frente e pega lá atrás. E aí, puxa e faz um ponto baixo. Novamente aqui, ó. Mais uma vez aqui, ó.
uma alcinha não, né? Uma alçona, porque ela ficou bem grandinha, porque a gente deu altura, né? Que é pra não ficar repuxando. Aqui, desse jeito, tá? Assim. Mais uma vez aqui. Desse jeito. E aí, é só vocês fazerem até chegar aqui no finalzinho. Aí, não esquecendo de contar, pra ter certeza que tem 27. Terminei. Agora, eu vou cortar o fio, assim. E vou juntar aqui mais um fio, né, pra arrematar. E agora, nós vamos dar início ao processo de junção dessas partes. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Primeiro eu vou lá arrematar meus fios, de verdade agora, e volto aqui pra gente fazer essa junção, tá? Meu trabalho já tá todo arrematado, gente. Eu deixei esse último aqui pra fazer com vocês. Pra quem não sabe arrematar, eu vou ensinar agora, é bem simples. E também pra gente falar sobre esse acabamento aqui. Esse aqui foi lá do início, lembra que eu falei pra gente deixar assim, que depois a gente ia arrematar. Como essa bolsa, ela já vem com um forro, né, que ajuda muito na nossa vida, a gente não precisa forrar a bolsa, não precisa ter um acabamento perfeito aqui, né, porque vai estar forrado. Então, eu vou manter assim, tá? Eu só reforcei esse nozinho aqui, que é pra não soltar. Peguei o isqueiro, queimei aqui um pouquinho pra derreter e ter certeza que ele vai ficar bem presinho. Ou, se vocês não quiserem fazer isso, peguem um pouquinho de cola aqui, que é pra poder segurar esse nó, tá? Essa é uma dica que eu dou pra vocês, pra não soltar o nozinho. E pra quem não sabe arrematar, é bem simples, tá? Pega a agulha de tapeceiro, coloca aqui, e aí vem aqui, ó, por dentro dos pontos, vai passando o restinho do fio, por dentro dos pontos aleatoriamente, tá? Não tem uma ordem aqui, não. Só pra deixar o fiozinho mais seguro e não soltar. E aí, feito isso, corta o excesso, e aí vem com o isqueiro aqui, ó, e... Peraí, deixa eu pegar com jeito aqui. Vem com o isqueiro, queima a ponta, deixa derreter um pouquinho, e aí vem com essa parte de trás do isqueiro, ó, aperta aqui, que aí ele gruda, e aí não solta, não corre o risco de se desfazer, tá? E aí faz a mesma coisa com esse outro lado aqui, e foi assim que eu fiz com todos os outros fios que estavam soltos aqui. Então agora, amores, depois de todos os fios já arrematados, nós vamos dar início ao processo de unir as partes da bolsa, tá? Essa aqui é a parte da frente que nós vamos unir. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem melhor. Que nós vamos unir aqui com essa lateral, tá? A outra parte aqui e a outra lateral aqui. Como é que eu faço? Eu pego um marcadorzinho aqui e coloco aqui no primeiro pontinho aqui da minha parte do lado aqui, dessa parte aqui do corpo, tá? Aqui, e venho aqui nesse pontinho aqui, no último aqui dessa lateral, e prendo assim. Por que eu faço isso? Que é pra eu ter certeza que eu vou chegar aqui no final certinho, não vai ficar torto, esse aqui não vai ficar lá em cima, ou esse aqui vai ficar lá em cima. Fazendo assim, eu tenho uma base pra começar aqui no final e chegar aqui em cima, tá? Então, eu faço isso aqui, e depois eu vou fazer do outro lado aqui também, aqui, só pra poder ajudar. Se você não tiver dificuldade de prender assim, de prender isso aqui e ver que não vai ficar torto, não tem problema, pode fazer sem esse marcador, tá? Mas eu prefiro fazer, deixar presinho assim, que me ajuda, me auxilia muito. E aí eu faço da seguinte forma, ó, eu prendo de um jeitinho diferente aqui na lateral, vou mostrar pra vocês. Nós vamos fazer assim, ó, eu tô aqui com o meu fio, eu vou colocar ele aqui por dentro, aqui, ó. Nós vamos trabalhar com ele por dentro da peça, tá? Aí eu venho aqui no meu primeiro pontinho aqui, aquela cabecinha do ponto que a gente fez lá no início, o primeiro ponto baixo, puxo o meu fio aqui, deixo um pedacinho para ir arrematando, e aí eu vou vir aqui, ó, com essa laçada aqui por cima desse ponto, da cabecinha do ponto aqui, e vou vir aqui do outro lado, ó. Eu vou passar por cima mesmo, tá? Aqui do outro pontinho, né? E vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu já comecei. Aí aqui agora o meu fio tá aqui, tá? Tá lá embaixo. Esse aqui é a pontinha que nós vamos ir arrematando. Aí eu venho aqui, com a laçada na agulha, eu vou lá pro outro lado. Busco aqui, ó, na verdade, introduzo aqui no outro ponto, busco o meu fio,
puxo e faço um ponto baixo. Agora eu vou lá pro outro lado, aqui, introduzo a minha agulha aqui do outro lado, de forma que fique com 2 alcinhas aqui na agulha, que é para não ficar um buraco, tá? Que se você pegar uma alcinha só, vai fazer um buraquinho aqui. Então, peguem sempre 2 alcinhas. Puxa o fio e faz um baixíssimo, assim. Novamente, vou lá pro próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio e faço um baixíssimo. Volto para esse lado aqui, pegando 2 alcinhas, busco o fio e faço um baixíssimo. Mais uma vez, vou lá do outro lado, introduzo a agulha no pontinho lá do outro lado, pego as 2 alcinhas, busco o fio e faço um baixíssimo. Mais uma vez, venho aqui desse lado, com a laçada na agulha, introduzo a agulha aqui, ó, desses 2 lados. Esse lado aqui ele vai ficar mais apertadinho para introduzir a agulha, é assim mesmo, tá? Porque é aquele ponto estruturado, ele dá mais dificuldade. Aí puxo o fio aqui, ó, para não ficar folgado, tá? Busco ele, puxo aqui, ó, fiz um baixíssimo. E assim eu vou fazer toda essa lateral aqui, ó. Mais uma vez para vocês verem, tô com a minha laçada aqui. Venho aqui no ponto do outro lado, introduzo, pego 2 alcinhas, meu fio tá aqui embaixo. Eu puxo ele aqui e faço um baixíssimo. E agora eu vou lá do outro lado, pego as 2 alcinhas aqui, ó, dessa forma, busco meu fio e faço um baixíssimo. E aí façam assim até chegar lá no finalzinho, que vocês vão ver como que fica bonito esse acabamento depois dessa parte aqui toda pronta, tá? Ó, vou lá do outro lado, vou pegar mais 2 alcinhas, vou puxar e vou fazer um baixíssimo. É dessa forma que nós vamos unir, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas fica mais bonito. Você pode, se você quiser também, você pode unir com um ponto baixíssimo tradicional. Junta as 2 partes aqui, escolhe um lado e começa a fazer o baixíssimo subindo reto. Pode fazer assim também. Mas dessa forma aqui, eu acho que fica um acabamento mais bonito, né? Vocês vão ver no final, tá? Eu vou então dar andamento aqui e volto para mostrar para vocês como que ficou. Tô chegando aqui no finalzinho, olha. E aí, eu vou tirar aqui o meu marcador, que na verdade serviu como prendedor, né? E aí, ó, eu tô aqui com a minha laçada, vou lá do outro lado, pego as 2 alcinhas, puxo o fio e faço um baixíssimo. Aí agora eu venho aqui, desse outro lado aqui, pego as 2 alcinhas, puxo o fio e faço um baixíssimo. E para finalizar, aqui do outro lado, puxo o fio e faço um baixíssimo. E aí eu terminei. Olha como fica bonito, gente. Olha que graça. Eu gosto bastante dessa forma aqui de prender. Fica uma trama assim, um cruzado, tá vendo? Eu acho que fica muito bonito. Como eu falei pra vocês, se vocês acharem dificuldade de fazer assim, pode fazer com ponto baixíssimo normal. Só que não tem essa beleza aqui, né? O ponto baixíssimo é bonito também, mas ele trabalhado dessa forma aqui, eu acho que fica mais bonito. Mas é questão de gosto, mas dá pra prender da outra forma também, tá? Agora eu vou cortar o fio, vou arrematar, eu vou aproveitar para arrematar esse aqui e esse outro aqui do iniciozinho logo, que fica mais fácil, que ele ainda tá, o corpo ainda tá meio que aberto, né? Quando a gente fechar a última parte aqui, vai ficar mais difícil de arrematar. Então eu já vou aproveitar para arrematar e vou fazer a mesma coisa de todos os lados, tá? Depois que eu cortar o fio aqui, eu vou vir desse outro lado, vou juntar aqui com um prendedorzinho e vou começar a fazer novamente aqui. Vou dar início aqui nessa carreirinha aqui de baixo e vou fazer do mesmo jeito. Tem que fazer isso nos 4 cantos da bolsa. Feito isso, a gente vai para a parte final da nossa bolsa, que é prender naquela boca, né, de couro aqui em cima. Agora nós vamos preparar essa parte aqui para receber o corpo da nossa bolsa. Eu já fiz aqui essa parte de ponto baixo, deixei o finalzinho aqui para terminar com vocês. Não tem mistério. É igual a gente fez lá no início, no fundo da bolsa, né? É ir fazendo pontos baixos por toda a volta aqui desses buraquinhos, de forma que não fique repuxando. Ó, tem que trazer o fio até o próximo buraquinho, que é para não ficar repuxando aqui, ó. Tá vendo? E assim vai fazendo pontos baixos aqui, até chegar no finalzinho, tá? Não tem nenhum mistério. Fazendo toda essa volta aqui,
eu volto pra gente dar continuidade aqui, pra eu mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra colocar o corpo da bolsa aqui nessa parte. Antes de dar continuidade, eu vim mostrar pra vocês aqui, ó, que eu finalizei, cortei o fio, e aí pra dar um acabamento aqui dentro, a gente vai fazer assim, ó, essa parte aqui, ela tá sem fio nenhum, né, que foi onde a gente começou e onde a gente terminou. Aí agora, o que a gente vai fazer? Pra ficar igualzinho assim, ó, pega o fiozinho que terminou de fazer, aqui a volta de ponto baixíssimo, coloca ele aqui, vem aqui por dentro do ponto, do último ponto aqui, ó, introduz a agulha de forma que ela saia lá atrás, aqui no buraquinho, e busca esse fio e joga ele lá pra frente, assim, ó, trazendo ele pra cá, dessa forma. Ajusta aqui pra ficar bonitinho o ponto, né? Olha como é que fica um acabamento bem legal, tá vendo? Esse outro aqui é só jogar por cima desse aqui, ó, porque a gente vai precisar ter essas duas perninhas aqui na frente pra gente poder arrematar por dentro do corpo da bolsa, porque por aqui a gente não vai conseguir arrematar esse fio, ó. A gente não tem mais nada de crochê aqui nessa parte, então a gente não vai conseguir arrematar. Se a gente arrematar por aqui, vai ficar feio. Se a gente cortar, queimar o fio e colar aqui, vai ficar feio. Então, pra não ficar, a gente traz essas duas pontinhas pra cá. Eu já trouxe a primeira, de forma que eu consegui fazer um acabamento. Essa outra aqui, eu vou jogar aqui, junto da anterior, tá vendo? Isso aqui é a perninha do início do fio. E aí eu vou jogar pra cá e vou fazer a mesma coisa. Vou introduzir a agulha aqui no buraquinho, vou colocar aqui o fio e vou puxar pra cá, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou descer ela de forma que ela fique lá embaixo, aqui, assim, ó. E depois a gente vai arrematar. Isso aqui a gente vai esconder por trás do corpo da bolsa, e aí não vai dar pra ver, vai ficar um trabalho bem bonito. E agora nós vamos precisar fazer uma carreira de ponto baixo aqui, envolvendo todos esses pontos baixíssimos. Só que nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos fazer uma quantidade de pontos baixos que dessa costura aqui e dessa aqui, nesse meio aqui, ó, a gente tenha 39 pontos, que é a quantidade de pontos que a gente tem lá no nosso corpo da bolsa. Então, nós vamos precisar de 39 pontos aqui, nós vamos precisar de 11 pontos aqui, que é a nossa lateral. Então, tá vendo? Essa costura aqui, ela marca bem. Então, entre essa costura aqui, a gente vai precisar de 11 pontos. Aqui atrás, nós vamos precisar de 39 da costura até essa daqui, 39, e mais 11 pontos aqui na lateral. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar fazendo pontos baixos, e quando a gente chegar aqui, eu vou fazer o primeiro aqui. E aí, eu vou fazer de uma forma que eu consiga ter 39. Aí, vai do critério de vocês. Aumentem espaçadamente, tá? Que é pra não ficar marcando os pontos. Então, eu começo aqui, faço 1, 2, 3, 4, 5. Aí, aqui eu faço 6, 7. 8, 9, 10, 11, aí faço 12, 13, 14, 15, 16, 17, por aí vai. Eu tenho que ter 39 aqui, tá? E aí, quando eu chegar no 39º, eu vou marcar, que eu sei que ali tem 39. O primeiro eu vou marcar e o 39º eu vou marcar. Eu sei que aqui tem 39. E aí, eu faço mais uma quantidade que dê 11. E assim, a gente vai até a gente conseguir a quantidade de pontos necessários. Eu vou começar aqui fazendo os meus pontos baixos. Só que tem um segredinho aqui. Vocês virem a bolsa, coloquem ela de ponta cabeça. Por quê? Se a gente começar assim, ó, desse jeito, testem aí que vocês vão ver o que eu tô falando. E a gente começar a fazer os pontos baixos aqui, ele vai ficar de costas pra gente. A gente vai ter aqui, ó, deixa eu fazer só aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Aqui mais um, ó. Quando eu fizer isso aqui, que eu colocar os pontos pra baixo, eu vou ficar com a parte de trás dos pontos baixos. Eu não quero, vai ficar aparecendo esses nozinhos aqui, eu não quero. Eu quero que a parte da frente do ponto fique aparecendo. Então, pra isso, a gente tem que virar a bolsa de ponta cabeça e trabalhar nela assim, tá? E aí, agora vamos lá, vocês vão ver, ó. Eu vou começar daqui, ó, desse aqui. Não, eu vou começar desse aqui que tá em cima da costura, que eu vou fazer um pontinho só, que aqui já vai ser o meu primeiro. Que aí ele vai ficar na direção da costura, e aí depois eu vou fazer os 11 pra cá. Vai ficar 39 pra cá e 11 pra cá. Aí aqui, ó, faço uma correntinha pra servir de cabeça do ponto. E agora eu venho aqui e faço mais uma. E aí eu faço duas juntas aqui, ó. Olha aqui como é que
a frente do ponto já vai ser realmente a frente do ponto, ó, tá vendo? Não vai ficar aparecendo os nozinhos vão ficar pra trás. Então, esse é um segredinho pra ficar bem bonitinha a nossa bolsa. Então, aqui eu já tenho 3 pontos, aqui eu vou arrematar mais um pouquinho esse fio, vou fazer aqui 4 pontos, vou fazer mais um junto, 5 pontos. Agora eu vou fazer um sozinho, 6, aí já não preciso mais arrematar esse ponto. Agora eu vou fazer, não preciso arrematar esse fio, desculpa, 2 juntos, 7, 8. Vou fazer um sozinho, 9. Aqui eu vou fazer 2 juntos, 10, 11. E vai fazendo assim, tá, gente? Então, aqui não tem uma regra, eu só preciso ter 39 até essa costurinha aqui. Então, eu já tenho 11, aí eu vou continuar colocando. Se eu ver que tá faltando só 3 pontos pra acabar aqui, eu ainda não tenho nem 35, eu tenho 32, vai faltar muito pra 39. Então, eu desmancho, volto e acrescento mais ponto aqui. A gente tem que ter 39, ok? Acabei aqui o meu 39º ponto, ó, eu vou contar aqui pra vocês verem que tem 39, tá, ó. Vou começar aqui, ó, dessa cabecinha aqui, que é aquela correntinha que a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Então, eu vou marcar aqui o primeiro pontinho aqui e vou marcar o 39º aqui. E agora, como eu falei pra vocês, a gente vai precisar ter 11 aqui nessa lateral. Então, vamos lá. Esse aqui foi o meu 39º e vou começar a contar novamente, tá? Eu vou fazer aqui 1, 2, e aí eu vou botar 2 juntos. Aí, agora eu já tenho o terceiro. Aí, eu vou botar mais 2 juntos. 4, 5, vou colocar mais 2 juntos. 6, 7, deixa eu soltar o fio aqui. Agora eu vou colocar um sozinho, opa. 8. Agora eu vou colocar 2 juntos, 9, 10 e mais um aqui, 11. Ó, chegou bem aqui na costura onde eu queria. Então, eu fiquei com 11 aqui. Eu vou marcar novamente. Vou colocar aqui, ó, no meu primeiro aqui, esse aqui eu sei que é o meu primeiro, e esse aqui é o 11º. E aí, gente, vocês vão fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Tem que ter 39 pontos aqui e tem que ter 11 pontos aqui, tá ok? Cheguei aqui no finalzinho, ó, já cortei o meu fio, tá? Agora eu vou puxar ele aqui, vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui, nessa cabecinha aqui do ponto, tá vendo? Aqui, vou passar aqui por baixo, vou puxar, só pra unir mesmo esse ponto aqui, vou apertar bastante aqui, ó, pra deixar ele bem juntinho aqui, ó. E aí, vou continuar puxando, e aí venho aqui por trás, passo a agulha aqui, ó, por dentro desse nozinho aqui, assim. Se quiser usar uma agulha mais fininha pra facilitar, também pode, tá? Aqui, saio aqui no meio do ponto, puxo aqui e aperto bem. É só pra poder unir esses 2 pontos mesmo aqui, porque depois a gente vai fazer ponto baixíssimo e essa junção aqui vai sumir, tá? E a gente vai arrematar esse fio aqui por trás do corpo da bolsa, vocês vão ver. E aí, só pra ele não soltar, dá mais uma voltinha aqui, ó, vem no próximo ponto, passa por debaixo do nozinho, puxa ele aqui. Aqui, ó, o nozinho do próximo ponto tá aqui, eu entro com a agulha só no nozinho, tá? Eu não saio aqui em cima do ponto, não. Só por trás do nozinho eu faço isso aqui, é só pra deixar ele mais firminho mesmo, pra não soltar, tá? Agora, nós vamos prender o corpo aqui. E aí, eu tô com as minhas marcações aqui, eu não posso tirar, tá? Até eu prender aqui o corpo. E a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar essa parte aqui dentro da bolsa, dessa forma assim, ó. Deixa eu levantar aqui mais um pouquinho pra vocês verem. Assim, ó. E aí, eu vou ajustar aqui, assim,
Gente, esse forro aqui é muito maravilhoso, né? Dá uma paz na gente, a gente não precisa forrar a bolsa, que eu te confesso assim, que eu acho lindo bolsa forrada, mas eu não gosto de forrar, mas eu forro, né? Então, quando eu não preciso fazer, eu fico tão feliz, tão alegre, tão contente. Dalu Machado me proporciona essas alegrias, assim. Então, aqui, gente, dessa forma, tá? Aí, esses fios aqui, joga aqui pra dentro. E aí, depois que a gente começar a prender essa parte aqui, a gente vai ter que ir parando e ir arrematando esses fios, tá? Porque é a forma que eu encontrei de deixar eles mais escondidinho e não deixar aparente, né? Olha como já tá ficando linda. Ela nem tá presa, toda presa. E olha como já tá linda, né? Vamos continuar aqui prendendo aqui. Então, eu virei aqui a minha bolsa parte de trás, tá? Eu tava mostrando pra vocês aqui a parte da frente, aí eu virei aqui, porque eu gosto de começar pela parte de trás. E aí, nós vamos pegar o fio e vamos prender essa parte aqui da boca da bolsa no corpo com um ponto baixíssimo, só que um pouquinho diferente. Na maioria das vezes, as pessoas costumam introduzir a agulha nas duas alcinhas daqui de baixo e as duas alcinhas daqui de cima. Eu não gosto de fazer assim, na verdade eu gosto, mas nessa bolsa aqui eu vou fazer diferente. Eu vou pegar essa alcinha aqui da frente e essa alcinha daqui de cima, ó. De forma que as duas alcinhas que estão dentro do ponto, elas meio que sumam, porque quando a gente fizer isso aqui, ó, vai juntar uma na outra e essas duas aqui, elas vão ficar lá pra dentro, ó. Não sei se vocês conseguiram entender. Deixa eu fazer aqui mais perto pra mostrar pra vocês, ó. Eu tenho aqui a cabecinha do ponto, né, do ponto baixo aqui da carreira. Então, eu vou pegar, são duas alcinhas, né, a primeira e a segunda. Eu vou pegar nessa primeira alcinha aqui, tá? Nessa parte aqui de cima da bolsa, eu também tenho duas alcinhas, certo? Só que eu não vou pegar nessa aqui que tá aqui na minha frente, a primeira. Eu vou pegar nessa aqui de trás. Então, eu vou entrar nessa alcinha daqui e nessa alcinha daqui e vou fazer um baixíssimo. Depois vocês vão ver que o acabamento vai ficar perfeito, porque essas alcinhas aqui, ó, elas vão sumir, elas vão lá pra dentro. E aí vai ficar sobressaindo o ponto baixíssimo que a gente vai fazer, tá? Então, conseguiram entender? Novamente, ó, o ponto aqui de baixo, eu vou pegar essa alcinha da frente e o ponto aqui de cima, eu vou pegar essa alcinha de trás. Então, aqui embaixo eu vou entrar na alcinha da frente e aqui em cima eu vou entrar na alcinha de trás, tá? Então, vamos começar. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, tá? Não esqueçam dos 39 que nós fizemos aqui e dos 39 que nós fizemos aqui em cima. Então, tem que dar certinho, tá? Aqui eu não marquei, mas eu sei que esse aqui é o primeiro, né? Dessa minha carreira, dessa minha parte do corpo aqui de baixo. Então, eu coloco a minha agulha aqui na primeira alcinha, tiro o marcador aqui e coloco a minha agulha, como eu falei pra vocês, aqui na alcinha de trás. Puxo o meu fio já para começar a trabalhar. Opa! Novamente, puxo meu fio aqui. Fico com uma laçada na agulha, deixo essa parte aqui pra gente arrematar depois. Jogo ela aqui dentro. E aí, ó, já venho aqui no próximo, primeira alcinha, segunda alcinha. Agora, eu vou fazer um baixíssimo, tá? Novamente, ó, primeira alcinha aqui da parte do corpo, segunda alcinha aqui da parte de cima da bolsa. E faço um baixíssimo. Novamente. Ó. Baixíssimo. Baixíssimo. E aí, eu vou fazendo assim até o final da carreira. Dessa forma. Fica um acabamento muito bonito. Depois dele todo pronto, fica muito legal. E aí, façam até chegar aqui, e aí se atentem para que o último ponto esteja sendo feito com esse daqui, do marcador aqui, tá? Porque daqui pra cá a gente vai prender só a lateral, essa parte da frente ela tem que acabar aqui. Se atentem a isso. Eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Tô quase chegando aqui no finalzinho, ó, no finalzinho não, né, na primeira lateral aqui, mas eu parei porque eu lembrei que a gente precisa arrematar esses fios que estão aqui. Então, assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a agulha de tapeceiro ou agulha de crochê mesmo, vai vir aqui, ó, acho que com a agulha de tapeceiro vai ficar mais fácil. Com a agulha de tapeceiro, passa por aqui por dentro, alguns pontinhos só e queima. Não precisa ficar muito esticadinho, é só realmente para dar uma firmeza aqui nesse arremate e ele não soltar, tá? Então, agulha de tapeceiro, passa aqui por dentro, queima a pontinha e pronto.
Faz isso com todos os fiozinhos que estão soltos. E aí depois é só juntar aqui, eles vão sumir lá dentro, tá? Eu parei só para lembrar vocês que não pode deixar ele solto aqui, porque eu não sei, né? Acho que não vai soltar, mas na dúvida, né? É bom colocar ele bem firme aqui, pra gente não ter problemas futuros. Cheguei aqui, ó, no meu último pontinho, já tirei o marcador e agora eu vou começar a prender a lateral, tá? Esse aqui é o meu primeiro da lateral, na parte de cima, e na parte de baixo é esse aqui. Então, eu venho aqui, ó, na alcinha da frente, assim, venho aqui na segunda alcinha da parte de cima. Eu ajusto aqui o fio, que é pra não ficar folgado, e faço um baixíssimo. E agora eu dou continuidade aqui, ó, primeira alcinha, segunda alcinha, puxo e faço um baixíssimo. Mais uma vez, primeira alcinha, segunda alcinha, puxo e faço um baixíssimo. E aí, eu vou assim até chegar lá na frente, tá? Se prestar atenção, no finalzinho sai certinho. Ó, cuidado pra não pular ponto. Aqui e aqui. Eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês. Ó, cheguei aqui no penúltimo, deixei pra fazer o último com vocês. Vou tirar aqui o marcador e vou fazer, ó, aqui, ó, alcinha, alcinha. E aí, faço um baixíssimo. Aí, aqui tem que ajustar pra ficar certinho, porque aqui é a junção, né, da lateral com o corpo. Então, aqui realmente é como se estivesse faltando um ponto. Na verdade, não tá, porque foi a junção que a gente fez. Então, tem que fazer isso aqui, ó, ajustar o fio pra não ficar um buraquinho aqui na hora que a gente passar pra essa parte aqui da frente da bolsa. Vou tirar aqui o meu marcador e aí eu vou começar agora aqui a parte da frente. Aí eu venho aqui, ó, é esse meu primeiro ponto aqui. Ele é um pouquinho mais difícil de fazer mesmo. Eu venho aqui, coloco a agulha aqui na primeira alcinha. Eita que tá apertado, gente, consegui. Ó, tá vendo como estica aqui o ponto? Então, eu tenho que ajustar aqui, ó, pra não ficar um buraco, tá? E aí, eu venho aqui na alcinha lá de trás e... Peraí que soltou. Aqui, coloco o fio, puxo e faço um baixíssimo. Olha como fica bem certinho, ó. Quando a gente ajusta o ponto, não fica buraco, não fica nada, tá? E agora é só continuar, pegando aqui na primeira alcinha, segunda alcinha e fazer um baixíssimo, assim, tá? Gente, façam aí, que eu vou fazer aqui e a gente já vai finalizar a nossa bolsa. Falta muito pouquinho, na verdade só falta mesmo essa parte aqui de prender ela toda pra gente finalizar. Então façam aí que eu vou fazer aqui e já volto com a nossa bolsa linda e prontinha. Terminei aqui de prender o corpo na boca da bolsa, né? Olha como ficou bonita. E aí, aqui no finalzinho, olha, a gente não tem como arrematar por dentro do corpo, né? Porque ele já tá todo preso. Aí, a gente vai tentar fazer um acabamento aqui bem perfeito. Como é que eu vou fazer? Eu já cortei o meu fio aqui, já fiz o meu último pontinho, já cortei o fio. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, vou deixar um pedacinho, mais ou menos assim, bem pequenininho. E aí eu vou vir com o isqueiro, vou queimar aqui essa pontinha e vou vir com a ponta da agulha, da tesoura e vou empurrá-la pra dentro, de forma que essa pontinha fique escondida. Mas eu vou queimar, vou derreter, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Assim, ó, tá vendo? A pontinha tá aqui. E aí eu vou pegar o meu isqueiro e vou queimar aqui. Assim. Deixar derreter bem. E agora eu vou pegar a tesoura e vou empurrar ela lá pra dentro. Assim, de forma que ela fique escondida, tá vendo? E aí não dá pra ver. E aí, como derreteu, ela não vai ficar soltando. É assim que eu faço. E a nossa bolsa ficou pronta, gente. Olha que linda! Eu adorei esse resultado final. Esse ponto é muito bonito, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho. Se puderem, me siga lá no Instagram, @rosapinkcrochê. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!